Amado e querido Deus, ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a Tua palavra, não buscando linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas a manifestação do poder de Deus, para que, como disse o apóstolo Paulo, a nossa fé se apoie na manifestação do poder de Deus, a fim de que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pela manhã, nós trouxemos uma palavra sobre restaurarmos o altar secreto, de buscarmos de fato esta comunhão, uma vida de oração. Eu creio de todo o meu coração que a oração é a chave na nossa vida. É a chave que abre todas as portas, que move todas as realidades, que transforma tudo. É a oração. Como nós dissemos, nós temos o costume de, em todos os primeiros 7 dias de cada mês, estarmos como igreja orando. E eu quero incentivar a todos desta igreja que participem desta oração, que possam estar juntos pelo Zoom, orando, buscando do Senhor. E esse mês em especial, nós encerramos, como de costume, no dia 7, sendo ele o dia 7 de setembro, uma data tão importante para nós, uma data pátria para nós, e que clamamos e que abençoamos a nossa nação, e que nós de fato temos que abençoar a nossa nação, temos que orar. Mas há um desafio muito grande quanto à oração. É que não basta orar. Há de se orar bem. A Bíblia diz: vocês pedem e não têm, porque vocês pedem mal. E acrescenta a palavra: vocês não sabem pedir, não sabem orar. Orar não é só pedir, mas o pedir está dentro do orar. E eu digo a você uma coisa: nós precisamos orar, e orar com o espírito certo. Pois, disse tanto Tiago como João, e por isso foram chamados de Boanerges, filhos do trovão, disseram ao Senhor Jesus: quer, Senhor, que mandemos fogo dos céus para consumir esses samaritanos? E Jesus respondeu a eles dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. E meus irmãos, às vezes me espanta dentro da igreja como nós somos mais Boanerges do que filhos de Deus. Como nós somos mais filhos do trovão do que filhos de Deus. Como nós estamos orando e intercedendo com o espírito equivocado, com o espírito errado, com o espírito que não é o nosso espírito. Quantas vezes nós ouvimos palavras ditas
por homens e mulheres de Deus, que não deveriam eles dizer tais palavras, que não deveriam ter, nenhum deles, o sentimento que os move. Qual é o sentimento que nos move a orar? Eu não estou dizendo que nós não possamos ter uma indignação. A Bíblia mesmo nos diz que havia um erro na igreja que tolerava Jezabel. A Jezabel não há de se tolerar, há de se repreender. Mas nós precisamos ter o espírito certo para orar. Orai pelas autoridades, para que haja paz, para que vocês preguem o Evangelho. Mas como vemos algumas pessoas orarem pelas autoridades, e em nossos dias, como vemos algumas pessoas se dirigindo às autoridades, nós devemos, com muita sabedoria, com muito discernimento, orar. E você dirá, mas e se estes forem, porventura, pessoas más? Meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos amar até aos nossos inimigos. Então, que nós devemos orar com amor e abençoar a nossa nação. A Bíblia também nos diz, não saia da sua boca senão palavra que seja para edificação. E acrescenta a palavra, não amaldiçoem, abençoem. Vamos abençoar a nossa nação. Deixe-me dizer uma coisa a você. Não há maldição, por maior que seja maior do que a menor das bênçãos em Deus. Então, abençoe, porque uma bênção é muito mais poderosa do que uma maldição. Abençoe. E nós estamos conclamando, nós estamos convidando toda a igreja, todo o ministério, a todos nós que fazemos parte desta igreja, para que sejamos uma igreja que ore, uma igreja que ora buscando orar em todo o tempo e em todos os lugares, abençoando. Eu ainda creio que nós não mudaremos esta nação simplesmente na força dos nossos braços. Nós mudaremos esta nação no dobrar dos nossos joelhos. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio que eu verei uma nação brasileira próspera, abençoada, cheia do Espírito Santo, cujo Deus é o Senhor. Eu creio que todas essas histórias que hoje são uma realidade diante dos nossos olhos, a miséria, a fome, a violência, a corrupção, serão uma realidade passada e vencida pelo poder de Deus, porque eu creio num Deus que faz milagres. A Bíblia diz, e disse Paulo, aquele carcereiro de Filipos, diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. A palavra soter, que é a palavra da onde vem a palavra salvação, é uma palavra interessante porque ela começa com um significado original de uma cura. Ela evolui para um significado de libertação.
E ela alcança, então, o significado que nós encontramos no Novo Testamento, que é de salvação. Ser salvo, ser liberto e ser curado. Isso quer dizer que a salvação se estende de alguma maneira sobrenatural a toda a minha casa. Que a libertação se estende a toda a minha casa. Que a cura se estende a toda a minha casa. Seja curado e com você toda a sua casa seja curada. Seja liberto e com você toda a sua casa seja liberta. Seja salvo e com você toda a sua casa seja salva. Como nós necessitamos desta realidade, de vivermos plenamente essas promessas de Deus. Mas o problema é que nós temos que orar de uma maneira tal que nós alcancemos a recompensa. É interessante que no texto que lemos hoje pela manhã, de Mateus 6, a Bíblia nos diz: e o teu Pai, que te ouve, que te vê em secreto, te recompensará. Deus quer mais do que nos atender. Deus quer nos recompensar. E nós temos que orar de tal forma que alcancemos ser recompensados. Recompensados pela nossa oração. Receber de fato esta recompensa que o único que pode nos dar é o Senhor. Mas a Bíblia nos diz que as promessas do Senhor, elas são alcançadas pela fé com paciência. Uma fé que persevera, uma oração que persevera em fé. E nisto há dois grandes desafios quanto a toda obra que nós devemos realizar a partir do altar secreto, a partir da oração. E os dois grandes desafios, o primeiro deles é começar, e o segundo deles é terminar. E que se começar por vezes é difícil, terminar pode ser ainda mais difícil. E o que Deus deseja é que não apenas as coisas comecem, mas as coisas terminem. Há uma palavra na nossa língua que é uma palavra que vem da aglutinação de duas palavras inglesas, que é a palavra êxito. A palavra êxito na nossa língua vem da língua inglesa, da aglutinação da palavra para saída e a palavra para chegada. Deixe-me dizer o que é ter êxito. O que é ter êxito é sair e chegar. Ficar no meio do caminho não é uma opção. Nós temos que começar e nós temos que terminar. Como o exemplo de Jesus na cruz, que disse telestai, que é está consumado, que é terminei. Terminei a obra que me foi confiada. Eu terminei. E por isso,
eu gostaria de convidar a você, nesse espírito, a abrirmos a nossa Bíblia, inicialmente, no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4. O livro do profeta Zacarias não é um livro que nós leiamos tanto, mas é um livro extraordinário que tem palavras tão tremendas que estão relacionadas ao Novo Testamento de uma maneira impressionante. E é dito algo aqui, inicialmente, no versículo de número 6. Ele prosseguiu, a saber, o anjo que falava com Zacarias, e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, o governador, a Zorobabel. Não por força, como eu amo essa palavra, não por força, nem por poder, em outra versão, nem por violência. O que eu gosto mais dessa outra versão, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia. Não será por força, não será por violência, mas será pelo Espírito do Senhor que nós iremos fazer tudo o que temos de fazer e alcançar tudo o que temos de alcançar. Veja, o versículo 7 diz: quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. Não importa quão grandes sejam os obstáculos diante de nós, todo monte será aplanado. Você pode dizer amém a isso? Deus nos fará maior que os nossos obstáculos, porque Ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos deles vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Em outras palavras, a sua mão começará uma obra, e a sua mão terminará a obra que você começou. Aleluia. Deus é contigo. A sua mão, as mãos de Zorobabel começaram essa obra, as mãos de Zorobabel terminarão essa obra. O Senhor é conosco para começar, o Senhor é conosco para terminar. Mas qual é o grande desafio, por vezes, para começarmos? Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre em ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. O Senhor olha, o Senhor vê, o Senhor que tudo vê, que tudo contempla, que tem a totalidade em tudo ver. Há uma versão um pouco diferente desse versículo 10, que diz: não desprezem
os começos humildes. Pois o Senhor se alegra em ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Aleluia, Pai. Essa é uma mensagem de encorajamento. Essa é uma mensagem que nós não devemos desanimar diante do que pode ser a pequenez dos humildes começos. Quem sou eu? Quem somos nós? O que podemos fazer? O que é isto diante do desafio que temos perante nós? Como os discípulos, vendo aqueles 5 pães e 2 peixinhos, disseram, mas o que é isto para tamanha multidão? Não despreze as coisas pequenas. Saiba do seguinte, uma pequena pedra com o poder de Deus derruba um grande gigante. Você pode dizer amém a isso? Não despreze as coisas pequenas. Nós podemos ser pequenos. O que nós temos pode ser insignificante, mas grande é o nosso Deus. E Ele é por nós, e Ele está conosco. E nós não devemos, de forma alguma, nos amedrontar diante dos desafios. Talvez tenhamos que dar até passos pequenos. O apóstolo Paulo diz, andemos conforme temos alcançado. Mas andemos. O erro é estar estagnado. O erro é estar parado. E pior, o erro é retroceder. Temos que falar como Neemias. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós temos que avançar. Ainda que nossos passos não sejam grandes como gostaríamos que fossem, mas avancemos na medida que podemos avançar, mesmo com pequenos passos. Menos com pequenos passos. Vamos em frente. Vamos contemplando e sabendo do seguinte, Deus tem uma promessa para nós. E a promessa é, o que a tua mão começou, a tua mão terminará. O que a mão de Zorobabel começou, a mão de Zorobabel terminará. Mas isto é aplicado a todos nós. Não desprezem pequenos começos. E se nós não devemos desprezar, o que devemos fazer? Devemos valorizar os pequenos começos que alegram a Deus. Nós devemos valorizar os pequenos começos. Às vezes, meus irmãos, nós não estamos avançando como deveríamos avançar, porque nós próprios desprezamos o que estamos fazendo. Nós próprios não valorizamos. Sabe, Deus tem colocado no meu coração como é importante que nós valorizemos o que nós estamos fazendo. Deus valoriza o que você está fazendo. Deus dá valor. É aqui que Deus diz que Ele se alegra com o começo daquela obra que Zorobabel estava fazendo, aquele humilde começo. Deus estava se alegrando. Valorize o que Deus valoriza. Valorize, mesmo que aos nossos olhos nós olhemos e achemos tão pequeno, tão insignificante. Mas saiba que você não deve estar olhando na tua capacidade.
há um potencial tremendo em cada um de nós. Há um potencial extraordinário que Deus colocou em mim e Deus colocou em você. Não despreze os humildes começos. Mas deixe-me dizer uma coisa, isso é só o começo. Muita coisa ainda virá. Muita coisa ainda será acrescentada na operosidade do Espírito Santo, porque não é por força, porque não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não é pela minha capacidade, não é pela tua capacidade, nem pela minha ousadia ou pelo meu espírito, por quem sou eu, é pelo Espírito do Senhor. É como Paulo disse, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Eu não sou pelas minhas condições, eu não sou pela minha história, eu não sou pela minha capacidade, eu sou quem eu sou pela graça de Deus. E acabei trabalhando, disse Paulo, mais que todos eles, mas não eu, e sim a graça de Deus que opera em mim. Então confiemos no Espírito de Deus, confiemos na graça do Senhor. Saibamos que a semelhança de uma grande árvore, uma imponente, uma linda, frondosa árvore, saiba que ela começou de uma pequena semente, um pequeno início, um humilde início. Lembre-se do que Jesus disse: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, mas você orar, você falar com fé, se você determinar com fé, assim será, se você não duvidar. Se você não duvidar, tenha uma boa semente. E saiba que você alcançará algo grande, algo grandioso, algo glorioso, de um humilde começo a um glorioso final. De um humilde começo a um glorioso final. É dito pela sabedoria popular que as maiores marchas, as maiores jornadas, os maiores percursos, todos começam por um humilde passo, um primeiro passo. E é o que nós temos que compreender. Não despreze de forma alguma os humildes começos. Saiba que o crescimento acontecerá. Há um texto que Paulo, falando sobre até mesmo as divisões que havia na igreja, Paulo querendo terminar com esta polêmica dentro da igreja, que uns diziam, eu sou de Cefas ou Pedro, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Paulo. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, senão aquele do qual vem o crescimento. O crescimento vem do Senhor. É o Senhor que fará um humilde começo se tornar um glorioso final. É Ele que fará isso. E nós necessitamos entender que é Ele quem produz o crescimento.
e que nós coloquemos a nossa confiança no Senhor. Como hoje pela manhã eu disse, a igreja hoje está preocupada em encontrar melhores métodos, melhores estratégias, técnicas e coisas semelhantes a esta. O que procuram? Procuram um grande sucesso. A igreja procura ser um sucesso. Mas o que Deus está procurando são homens e mulheres que sejam homens e mulheres dedicados a Ele. E quem são os homens e mulheres dedicados a Deus? São homens e mulheres de oração. Deus está procurando homens e mulheres de oração. E se nós começarmos a orar, como nós temos que orar, o sobrenatural vai operar no nosso meio. Mas nós não devemos desprezar as humildes coisas, as humildes pessoas, os humildes inícios, os pequenos e os pequeninos. Jesus, quando se referiu às crianças, acrescentou uma palavra, uma expressão, que o chama de os pequeninos. E pequenino não é apenas uma criança, porque muitos podem ser pequeninos sem serem crianças. E são pequeninos, pequeninos diante dos desafios. Uma das coisas interessantes é que aquele barco que levava Jesus e os seus discípulos para tantos lugares, atravessando o mar da Galileia, em alguns textos nas Sagradas Escrituras, não é chamado de barco, mas é chamado de barquinho. E quando ele é chamado de barquinho? Nas tempestades. Porque dependendo da tempestade, o que é um barco se torna um barquinho. O que é grande fica pequeno. E diante dos desafios da vida, nós muitas vezes ficamos também pequeninos. E a Bíblia diz que nós devemos aprender a não embaraçar, a não atrapalhar os pequeninos, deixar que eles possam ir a Cristo. Sim, Jesus estava se referindo às crianças, dizendo que não deveríamos embaraçá-las e deixar-se que elas fossem a Jesus, porque delas era o reino dos céus. E que nós não devemos desprezar, então, os pequeninos, não devemos desprezar as crianças, mas não devemos desprezar os humildes. Jesus falando sobre as pessoas que têm fome, as pessoas que têm sede, as pessoas que estão desnudas, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão presas, as pessoas que são forasteiras. Jesus falando sobre a forma como nós deveríamos atendê-las e dizendo, sempre que você atender a um destes pequeninos, ali não eram crianças, mas eram pequeninos. A mim vocês estarão atendendo. E nós devemos ter este cuidado de cuidar dos humildes. Temos que ser uma igreja, eu espero que você concorde comigo, de bom coração. Uma igreja de bom coração. E uma igreja de bom coração ora com um bom coração. E trabalha com um bom coração. É interessante que na parábola dos talentos, como o Senhor chama aqueles servos que apresentam com fidelidade, Ele diz, servo bom e fiel. Ele primeiro é bom, e porque Ele é bom, Ele é fiel. E nós temos que ser bons, e onde somos bons,
nós não podemos evitar sermos bondosos. Orarmos com bondade e entendermos que o Senhor tem uma obra divina, uma resposta divina, uma recompensa divina. E eu quero alcançar esta recompensa. A Bíblia nos fala que cada um será recompensado pelo seu trabalho. Cada um será recompensado. Tanto, no texto de Paulo mesmo diz, tanto que plantou como que regou, cada um receberá a sua recompensa. Mas ambos trabalham para o Senhor, que dá o crescimento. E que se o Senhor não operasse, nenhum deles alcançaria. Apesar dos nossos esforços, e que os nossos esforços são importantes, apesar deles serem importantes, nós temos que sempre entender que o crescimento, que a vida vem do Senhor. E por isso, nós temos que estar nessa total, mas total dependência do Senhor. Jó nos diz uma palavra maravilhosa. O livro de Jó tem umas pérolas, assim, toda a Bíblia é preciosa, mas entenda, existem umas palavras, eu não sei se você sente o mesmo que eu, que elas saltam como se fossem diferentes, escritas em ouro diante de nós. E Jó, lá o capítulo 8 e versículo 7 diz: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. E o crescimento vem de quem? Vem do Senhor. Por isso, nós precisamos confiar. E, meus irmãos, eu estou falando mais do que crescimento numérico em igreja. Porque nós não podemos reduzir a bênção de Deus apenas ao crescimento numérico. Nossa identidade não pode estar vinculada simplesmente a números. Acima de tudo, o que nós precisamos é caráter. E eu digo a você que o começo humilde ou o começo difícil não pode limitar o potencial maravilhoso, próspero e grandioso que Deus colocou dentro de nós. O que nós precisamos é de confiança, fé e perseverança, sabendo quem é o autor, sabendo quem é o consumador, sabendo que Ele mesmo, a Bíblia nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Assim o salmista nos diz, entrega o teu caminho. E entregar o caminho é entregar por completo, é entregar para que Deus planeje, para que Deus ordene, para que Deus fale. Confiar é confiar totalmente nele, sabedor de uma coisa: o mais Ele fará. O mais Ele fará. Aquele que entrega o caminho ao Senhor, o livro de Provérbios diz, o que confia no Senhor, todos os seus caminhos prosperarão. Todos os seus caminhos. Então nós estamos destinados a prosperar, a sermos bem-sucedidos.
Mas uma das palavras que eu mais gosto, e eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro de Paulo aos Filipenses. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1 e versículo de número 6. Estou certo, em algumas versões, estou bem certo, de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra entre vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele há de completar. E isso não se refere apenas à obra que eu começo, eu terminarei. Eu comecei falando, a obra que minha mão começa, a minha mão terminará, porque Deus abençoará. Mas aqui há um sentido mais amplo. Aquele que começou boa obra, Ele começou boa obra. Em nós, Ele há de completá-la. Deus não desiste de nenhum de nós. Deixe-me dizer isso, Deus não desiste de você. Você mesmo pode ter desistido de você, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste dos teus filhos. Deus não desiste da tua família. Deus não desiste do teu ministério. Aquele que começou boa obra há de completar. Aquele que começou há de realizá-la e realizá-la plenamente. Deus não desiste de nenhum de nós. Deus insiste, Deus persiste, Deus continua, Ele luta por nós. E nem que Ele tenha que lutar contra nós, Ele vai nos abençoar. Porque até quando Deus é contra nós, Ele é por nós. Até quando Ele é contra nós, porque Ele vem nos abençoar. Se Ele tiver que me derrubar, se Ele tiver que mover a minha coxa, se Ele tiver que me quebrar, Ele faz a ferida e Ele ata a ferida. O Senhor operará em nós. Deixe-me dizer isso a você. Pare um minuto, pense nos seus, pense em seus filhos, pense nos seus amados, pense nos seus amigos. Se você está preocupado, se você está dizendo, oh meu Deus, o que eu farei? Existe um momento de desespero na nossa vida, porque somos humanos, somos frágeis. Há um Deus que não desiste, que a obra que Ele começou, Ele vai completar. A obra que Ele começou na tua casa, Ele vai completar. Creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e toda a tua casa. Eu gostaria de salvar toda a minha casa. Eu tenho certeza que você também gostaria de salvar toda a sua casa. Eu gostaria de salvar os meus filhos. Eu gostaria de salvar meus netos, minha descendência. Mas eu não tenho poder para salvá-los. Mas eu sei quem tem o poder para salvá-los. E Ele é fiel. E Ele prometeu. E a Bíblia diz, o que Ele prometeu, Ele fará. Aleluia. Aleluia. Ele fará. Não despreze os humildes começos. Ainda que o seu começo seja pequeno, o seu final será extraordinário. Será extraordinário.
Deus está só começando. Sabe, às vezes o que Deus começa em nós, porque é Ele que está começando, para mim já parece extraordinário. Eu não sei se você concorda comigo, mas quando Deus opera, para mim já é extraordinário. Mas isso é apenas o início. Isso é apenas o início. Deus tem coisas muito maiores, reservadas para todos nós. Há planos muito maiores, há coisas muito maiores, há bênçãos muito maiores, reservadas para todos nós. Ele apenas começou, mas Ele irá completar. Esse humilde começo dará lugar a algo extraordinário, a algo maravilhoso, a algo impressionante. E que nós devemos estar assim, abertos a algo que Deus fará. Não espere do Senhor coisas medíocres. Porque Deus faz coisas gloriosas e grandiosas. Ele vai operar na minha vida, Ele vai operar na tua vida, Ele vai operar em todos nós. Esse lugar secreto. De lá nós sairemos com recompensas. De lá nós sairemos com bênçãos extraordinárias. As bênçãos estarão nos esperando. Mas o que você hoje talvez pense que já é a maior bênção, é apenas o início de uma grande bênção. Uma bênção ainda maior te espera. Isso no teu ministério, isso na tua vida. Eu não estou querendo ser um triunfalista aqui, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho depositado a minha fé. Eu sei quem é o nosso Deus. E quero falar como os heróis da fé falaram. Quer aqueles que triunfaram contra os seus inimigos, quer aqueles que triunfaram morrendo. E não os inimigos morrendo, mas eles triunfaram ainda que morressem. Porque eles não abdicaram da fé. Eu te digo, Deus tem algo grande. E eu quero viver o grande de Deus. Eu não quero ambicionar a grandeza medíocre que a minha capacidade tem de conceber. Eu quero viver a glória que Deus tem para nós. No nome de Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido, nós queremos ser uma igreja que tem o espírito certo. Uma igreja que ora da maneira certa. Uma igreja que sabe orar, orando com fé, orando com um bom espírito. Dá a tua bênção aqui, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça. E que entendamos que ainda que o nosso início seja humilde, nosso final será grandioso. Por isso, que valorizemos os humildes começos em Deus. Os inícios, ainda que pequenos, mas no Senhor, serão grandiosos, serão gloriosos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.